Nada achou senão folhas. Marcos 11, verso 13. Os milagres de Moisés são, na maioria, grandiosas demonstrações da justiça divina. O que foram aquelas 10 primeiras maravilhas, senão pragas? O mesmo pode-se dizer acerca dos profetas, em especial de Elias e Eliseu. Não fica evidente o caráter e a missão de Elias quando ele invoca fogo do céu sobre os capitães dos 50? E aquele sobre quem a capa caiu não se mostrou menos terrível quando as ursas o vingaram dos zombadores? Coube a nosso Senhor encarnado revelar o coração de Deus. O unigênito era cheio de graça e de verdade, e em seus milagres o mais importante é o fato de Deus nos ser apresentado como amor. Com exceção do milagre da figueira, que temos à nossa frente hoje, e talvez parte de outro, todos os milagres de Jesus tiveram caráter da mais absoluta benevolência. Mesmo assim, este, na verdade, não é bem uma exceção, apenas aparenta ser. Ressuscitar os mortos, alimentar multidões, aquietar a tempestade, curar os enfermos. O que era tudo isso, senão a demonstração da bondade de Deus? O que isso haveria de nos ensinar, senão que Jesus Cristo veio do Pai para cumprir uma missão de pura graça? Como dizem os versos: tuas mãos, ó Jesus querido, não tinham açoite vingador, nem da missão foste investido de punições pelo Senhor. Com misericórdia e bondade, do ódio tu extinguiste a ação, quando vieste na verdade para nos trazer salvação. Nos regozijemos pelo fato de que Deus dá prova do seu amor para conosco, pois Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios, como está em Romanos 5, 6. Contudo, como que para mostrar que o Salvador é também um juiz, uma centelha de justiça há que brilhar. Para onde deverá a misericórdia direcioná-la? Observe então, meus irmãos, que ela não aponta para um homem, mas sim ilumina um objeto inconsciente, uma árvore. A maldição, se é que podemos chamá-la de maldição, não recai sobre um homem, um animal, nem mesmo sobre o menor dos insetos. Seu dardo incide sobre uma figueira junto do caminho. Ela carregava em si o sinal da esterilidade e talvez nem fosse de propriedade de ninguém, ou seja, foi pequena ou nenhuma perda com que alguém teve de arcar pela secagem dessa verdejante ilusão. Ao mesmo tempo que surgiu e permaneceu uma instrução mais preciosa que 1000 acres de figueiras em benefício de todas as gerações. O único outro ato similar em milagre de Jesus a que referi foi aquele da permissão dada aos demônios para entrar em porcos, fazendo com que a manada inteira se precipitasse com violência de um local íngreme para o mar e perecesse nas águas. Nesse caso, mais uma vez, vejam a grande misericórdia do Senhor ao não permitir que o homem se tornasse vítima do maligno. Foi infinitamente melhor que a manada inteira de porcos perecesse do que o pobre homem continuasse a enlouquecer por influência dos demônios. As criaturas afogadas no abismo não passavam de porcos que seus proprietários, sendo judeus, não tinham motivo ou direito de manter de qualquer modo. Não pereceram por causa de Jesus Cristo, mas da maldade dos demônios que leva até os porcos ao desespero se por eles forem conduzidos. Observemos, portanto, com bastante atenção esse exemplo solitário de juízo severo operado pela mão do Salvador no caso da figueira. Consideremos seriamente que, se uma única vez em sua vida inteira Cristo operou esse milagre de juízo puro, a lição que dele advém, além de singular, deve estar cheia de significado. Se houver pelo menos uma maldição sobre o que ou quem ela recai, qual o seu sentido simbólico? Não sei se já senti mais premente necessidade de uma verdadeira frutificação diante de Deus do que quando estudava esta parábola milagre, que pode ser assim perfeitamente chamada. A maldição, podemos perceber, recai principalmente em seu sentido metafórico e espiritual, entre outros, sobre aqueles professantes da fé que, na verdade, são destituídos de real santidade. Ou seja, sobre aqueles que fazem alarde de suas folhas, mas não apresentam fruto algum para Deus. Um único ataque apenas, diretamente lançado contra os que vivem fingindo e se vangloriando. Uma só maldição para os hipócritas. Ó Espírito bendito, escreva em nosso coração esta verdade feita especialmente para sondá-lo.
Começarei nossa exposição observando que muitas árvores exibem apenas folhas, sem que nenhuma delas haja sido amaldiçoada pelo Salvador, exceto essa única figueira. O Salvador, tendo fome, não se voltou para o carvalho, ou o olmo, por exemplo, em busca de alimento. Tampouco poderiam o abeto, o pinho ou o bucho lhe oferecer alguma esperança de satisfação da fome. Nem iria jamais proferir uma palavra de censura que fosse para eles, por conceder-lhes a natureza e saber que não eram, nem poderiam pretender ser, árvores frutíferas. Assim também, meus caros amigos, existem muitos homens cuja vida ostenta folhas, mas nenhum fruto, e no entanto, graças sejam dadas a Deus, a onipotente paciência os trata com liberalidade. Eles têm permissão para viver cada qual seu tempo próprio, então, é bem verdade, são arrancados e lançados ao fogo. Mas enquanto lhes for permitido permanecer, maldição alguma os leva a secar, e a longanimidade de Deus mostra-se graciosa para com eles. Entre as personalidades que têm folhas, mas nenhum fruto, estão milhares de pessoas que, por ignorância, seguem os sinais exteriores, mas nada conseguem discernir da substância. Na Inglaterra, nós nos consideramos mais avançados que alguns povos de países papistas, mas quanto da essência do papismo desponta na adoração de muitos de nós. Vão à igreja e pensem que o simples fato de que se dirigirem a esse lugar, nele permanecerem sentados por certo tempo, ouvindo o sermão e participando do louvor, e a ele retornarem depois de alguns dias, constitui o mais elevado ato aceitável a Deus. A mera formalidade, como sabemos, se confunde facilmente com verdadeira adoração espiritual. Eles têm o cuidado de levar os filhos para serem aspergidos ou mesmo batizados com água, mas o qual tal cerimônia significa, desconhecem totalmente. Sem consultarem a Bíblia para ver se o Senhor ordena isso ou aquilo. A ele oferecem uma adoração ignorante, ou em obediência a costumes, ou até mesmo superstições. O que estão fazendo, ou porque agem assim, não perguntam nem querem saber. Apenas o fazem, e como papagaios, repetem seu louvor e suas orações no culto. Nada sabem sobre a graça espiritual e interior. Ele que o catecismo da sua doutrina fala, se é que o faz, ou se esta pode ser relacionada a um sinal exterior e visível, não previsto nas Escrituras, e etc. Quando essas pobres almas se achegam à ceia do Senhor, seus pensamentos não vão além do pão e do vinho, ou das mãos que oferecem um e servem o outro. Pouco ou nada sabem a respeito da verdadeira comunhão com Jesus, do motivo de comer de sua carne e beber do seu sangue, ou seja, eles não saberiam explicar o que é expiação e propiciação. Sua alma chega, digamos, até a casca, mas nunca quebram para realmente encontrar a nós e saborear-lhe a doçura. Tem um nome pelo qual vivem, mas infelizmente são pessoas mortas. Sua religião é um mero espetáculo, uma tabuleta sem a estalagem, uma mesa bem posta sem a comida, uma grande pompa em que tudo brilha, mas nada é ouro. Nada é real, é tudo cartolina, gesso, tinta e fingimento. Entre os não conformistas, nossas capelas fervilham dessas pessoas, e as casas da igreja oficial vivem cheias delas. Multidões vivem e morrem satisfeitas com as pompas exteriores da religião, inteiramente estranhas à piedade interior e vital. No entanto, essas pessoas não são amaldiçoadas nesta vida, são dignas de pena, de que se ore por elas, de serem procuradas com palavras de amor e verdade sincera. Devem ser também merecedoras de esperança, pois quem sabe Deus não as chamará ao arrependimento soberanamente e não receberão em sua alma a vida do Senhor. Há uma outra classe, também muito numerosa, que tem opinião, mas não fé, tem um credo, mas não crê. Nós os encontramos por toda parte, como são zelosos defensores do protestantismo. Não só seriam capazes de morrer, como até matar pela ortodoxia evangélica. Se for a doutrina calvinista que receberam, ou chamados 5 pontos, lhes são tão caros quanto os 5 sentidos, e eles são caros para mim também. Mas essas pessoas lutam, já não digo com coragem, mas como selvagens, pela fé. Eles não são como Paulo, que dizia chorando que outros homens eram inimigos da cruz de Cristo. Chorando. Ou seja, essas pessoas, enquanto lutam pela doutrina certa,
Já do Espírito de Cristo, do amor do Espírito, das entranhas de misericórdia e da santidade de caráter, destes, eles não conhecem nada. Deles não se pode esperar mais do que uvas de espinheiros ou figos de cardo. Não há nenhum fruto dessas verdades gloriosas na vida deles. A verdadeira doutrina, meus irmãos, deve ser avaliada acima de qualquer valor. Ai da Igreja de Deus quando o erro for considerado uma ninharia, pois a verdade estará então sendo desprezada. E quando a verdade se vai, o que sobra? Nada que possa ser chamada de verdadeira Igreja de Cristo. No entanto, ao mesmo tempo cometemos o erro grosseiro de pensar que a ortodoxia do credo é que nos salva. Estou farto de clamores de verdade, 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 levantados por homens de vida corrupta e de disposição mental profana e que vivem no mais profundo mundanismo. Há uma estrada ortodoxa, tanto quanto uma heterodoxa, que leva ao inferno. E o diabo sabe manipular tão bem calvinistas que pregam a verdade gloriosa das doutrinas da graça, da soberania de Deus, etc., quanto arminianos. O âmbito de igreja alguma pode nos assegurar por si só a salvação, nem grandes doutrinas sendo proclamadas por mim, se só isso que eu tenho. Nem há doutrina alguma capaz de nos garantir a vida eterna. Necessário vos é nascer de novo. O homem pode ser ortodoxo e pregar todas essas grandes doutrinas da graça, mas se ele não nascer de novo, ele está perdido. E se ele não tiver as marcas de quem nasceu de novo, de nada adiantará. Como está em João 3,7. É preciso apresentar frutos dignos de arrependimento. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo, como está em Lucas 3,9. Se não estabelecermos uma união vital com o Senhor Jesus mediante a fé verdadeira, deixaremos de possuir a grande qualificação para entrar nos céus. Contudo, não chegou ainda o tempo em que aqueles que detêm conhecimento apenas mental e não espiritual serão amaldiçoados. Essas árvores têm folhas somente, todavia, nenhuma maldição fatal as secou além da esperança. Elas devem ser por nós buscadas, pois ainda poderão conhecer o Senhor em plenitude em seu coração, e o Espírito Santo poderá transformá-las em verdadeiros e humildes seguidores do Cordeiro. E que assim seja. Esse é o nosso desejo. Uma terceira classe se caracteriza por sua falação sem sentimento. O tagarela, personagem de O Peregrino, de Bunyan, representa bem esse grupo, bastante numeroso. São pessoas muito loquazes ao discorrer sobre as coisas divinas. Quer o tópico seja doutrinário, do campo da experiência ao prático. Eles falam com facilidade de tudo. Mas é evidente que a coisa toda provém da garganta e dos lábios. Nada brota do coração. Se as coisas viessem do seu coração, sairiam dele fervendo. Mas eles pendem dos lábios como gotas congeladas. Você os conhece e talvez até possa aprender alguma coisa com eles. Mas enquanto os ouve, o tempo todo você se torna ciente de que, caso abençoem as pessoas com suas palavras, eles mesmos permanecerão sem receber a bênção. Ah, que não seja esse o nosso próprio caso. Que o pregador sinta a ansiedade do apóstolo Paulo de que, ao pregar, não seja ele próprio reprovado por suas palavras. Que meus ouvintes sintam também a mesma preocupação, que ao falarem das coisas de Deus, não estejam falando apenas da boca para fora, mas sim como filhos autênticos e aprovados do Altíssimo. Uma outra tribo salta neste exato momento diante dos meus olhos. Aqueles que sentem remorso sem arrependimento. Muitos de vocês, ao ouvirem um sermão que cala fundo em seu coração, se afligem por causa dos seus pecados, mas não têm força para se livrar deles. Dizem sentir muito e, no entanto, continuam no mesmo caminho, vez após vez. Quando a morte e o juízo os pressionam, sentem realmente uma espécie de arrependimento por terem sido tão tolos, mas não dura muito e a força da tentação é tamanha que vocês caem presa da mesma paixão, vez após vez. É fácil conduzir um homem ao rio do arrependimento, mas não há como obrigá-lo a beber de sua água. Se Agag pudesse ser morto com palavras, nenhum amalequita sobreviveria. Se as dores passageiras dos homens por causa do pecado fossem de verdadeiro arrependimento, não haveria um único homem vivo que nesse ou naquele instante não tivesse se tornado verdadeiro penitente. Todavia, nessas figueiras só existem folhas e nenhum fruto. Temos ainda outra classe de pessoas, as dotadas de decisões sem ação. Elas farão, se farão.
O tempo é sempre o futuro. São ouvintes da palavra e têm até a capacidade de a poderem sentir, mas não são seus praticantes. É um ponto a que nunca chegam. Poderiam ser livres, mas não têm paciência para limar os próprios grilhões, nem coragem de submeter suas algemas ao martelo. Sabem distinguir o que é certo e, no entanto, se deixam governar pelo que é errado. As belezas da santidade os cativam, mas preferem se iludir com a licenciosidade do pecado. Andariam nos caminhos propostos pelos mandamentos de Deus, se a estrada não fosse, no seu entender, esburacada demais, e percorrê-la um trabalho fatigante. Lutariam por Deus, sim, mas a vitória é conquistada somente apenas para eles, muito duras, de modo que quase no instante em que partem para a batalha, já se voltam para o outro lado. Colocam as mãos no arado, mas se mostram indignos do reino. A grande maioria das pessoas que tem algum tipo de religiosidade ostenta folhas, mas não produz fruto. Sei que há algumas aqui em nosso meio, por isso as advirto seriamente, mesmo que nenhuma maldição recaia sobre vocês, mesmo que não acreditem que o milagre ora em estudo tem algo a ver com vocês, lembrem-se de que árvores que só produzem folhas para nada servem, a não ser para que, no devido tempo, o machado as corte e derrube e sejam lançadas no fogo. Esse será o destino de vocês? Por que não? Tão certo quando vocês vivem debaixo das boas novas do Evangelho, sem serem por ele convertidos, assim também vocês poderão vir a ser lançados na escuridão exterior. Tão certo quanto Jesus Cristo os convida e vocês não vêm a ele, assim também ele há de enviar seus anjos para recolher os galhos secos e mortos para lançar no fogo, entre os quais é bem provável que estejam vocês. Tome cuidado, portanto, você, ó árvore infrutífera. Você não há de permanecer para sempre. Que a misericórdia verta lágrimas sobre você agora. Que a bondade do Senhor o rodeie como uma trincheira protetora. Que o supremo lavrador ainda se aproxime de você em busca de fruto, ano após ano, e possa encontrá-lo finalmente. Tome cuidado, porque a lâmina do machado é afiada, e o braço que abrande não é menos que onipotente. Cuidado para que você não seque e caia no fogo. Em segundo lugar, havia talvez outras figueiras, estas sem nem mesmo folhas, quanto mais frutos, e nenhuma delas foi amaldiçoada. A época de figos ainda não chegara. Ora, como a figueira produz figos antes de folhas, ou figos e folhas ao mesmo tempo, essas árvores, com exceção da citada no texto evangélico em foco, estavam provavelmente nuas, tanto de folhas quanto de figos. Jesus, portanto, não as amaldiçoaria, pois nenhuma delas, ao contrário desta, parecia anunciar ter figos fora da temporada de frutificação, que na verdade ainda não chegara. Esse é o caso de multidões que vivem destituídas de qualquer coisa que possa ser chamada de crença, ou se assemelhar à religiosidade ou algo parecido. Não professam fé alguma. Além de não terem nenhum fruto de piedade, não têm folhas nem como demonstração exterior de respeito à verdade. Não frequentam a corte da casa do Senhor, não usam espécie de oração alguma, não cumprem rituais ou ordenações doutrinárias. Uma grande massa alienada vive nesta enorme cidade, e a nossa fé não a afeta. É muito triste pensar que pessoas convivem em total escuridão com a luz, que na mesma rua e até mesmo próximo de onde o Evangelho é pregado, encontramos aqueles que jamais levaram a sério falar em Jesus. Na verdade, contam-se aos milhares por toda a cidade os que não sabem distinguir a mão direita da esquerda em termos de piedade. Alguns mandam até os filhos à igreja, à escola dominical, mas eles mesmos passam o fim de semana inteirinho entretidos com qualquer outra coisa que não seja adoração a Deus. Em nossas cidades do interior, igualmente, com grande frequência, nem a igreja oficial anglicana, nem a fé das igrejas dissidentes em nada afetam uma grande parte da população. Tome-se como exemplo a aldeia que, por sua infelicidade, será sempre lembrada enquanto durar o condado de Essex, Hedingham. Existem naquele lugar não apenas igrejas oficiais anglicanas, mas também locais de reuniões de diversas igrejas dissidentes da Inglaterra. No entanto, as pessoas que assassinaram sordidamente ali um pobre infeliz, supostamente pela prática de feitiçaria,
deveriam ser ignorantes e indiferentes, não somente de bom senso, quanto mais de fé cristã ou verdadeiro cristianismo. Nem povos selvagens da África, como os Hotentontes ou os Cafres, para quem a luz do cristianismo ainda não chegou, seriam comparáveis a elas. Por que isso? Não será pela inexistência de espírito missionário suficiente entre o povo cristão que o leve a tentar alcançar aqueles que pertencem, sobretudo, às camadas sociais mais baixas, de tal modo que multidões sobrevivam sem jamais entrar em contato com a piedade? Em Londres, missionários têm testemunhado que, conquanto muitas vezes consigam chegar às esposas, nos lares existem milhares de maridos que se mantêm indiferentes à sua visita, sem receber uma palavra sequer de ajuda, advertência, exortação, sugestão ou encorajamento em Cristo, e que jamais deve ter soado em seus ouvidos a verdade de Deus desde o dia em que nasceram. Na prática, esses homens tanto poderiam ter nascido e morar na selva da África quanto na cidade de Londres, pois vivem sem Deus, sem fé, sem esperança, inteiramente afastados e estranhos ao povo de Deus, e não somente por obra maligna, mas principalmente por sua densa ignorância de Deus. Poderíamos dividir a multidão de tais pessoas em duas categorias, sobre nenhuma das quais recai a maldição da secagem em vida. Para a primeira, olhamos com esperança, embora não vejamos nelas nem folhas nem fruto. Sabemos que não era tempo de figos, como está em Marcos 11:13. Refiro-me aos eleitos de Deus, mas que ainda não foram chamados eficazmente e soberanamente por Deus. O nome deles está escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Embora se encontrem mortos em delitos, são objetos do amor divino e devem, muito certamente, no tempo certo, ser chamados pela graça irresistível, passando então das trevas à luz. O Senhor tem muito povo nesta cidade, como diz Atos 18:10, e isso deveria servir de encorajamento a muitos de vocês buscarem lhe fazer o bem e pregar a verdade. Deus tem reservado entre os mais vis e perversos, mais corrompidos e viciados, um povo eleito que deve ser salvo através da nossa pregação. Ao lhes levar a palavra, você o faz porque Deus ordena que seja o mensageiro de vida para essas almas, que têm de receber a palavra, pois assim prevê o decreto da predestinação. Essas pessoas deverão ser chamadas na plenitude dos tempos para serem irmãos de Cristo e filhas do Altíssimo. São os redimidos, amigos amados, mas que ainda não foram regenerados. Mas são tão redimidos pelo sangue precioso de Cristo quanto os santos perante o trono eterno. São propriedade de Cristo e, no entanto, talvez neste exato momento estejam perambulando próximo ou dentro dos bares e cabarés, à espera de que lhes abram a porta celeste, porque foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, mas ainda estão desperdiçando suas noites em bordéis e seus dias na miséria do pecado, até que sejam chamados eficazmente e inevitavelmente pelo Espírito Santo através da pregação do Evangelho. Todavia, se Jesus Cristo os comprou, Ele haverá de tê-los. Se sobre eles derramou suas gotas de sangue precioso, Deus não é irresponsável a ponto de esquecer o preço que por eles seu Filho já pagou, porque Ele mesmo deu essas pessoas, todos os eleitos, ao seu Filho na eternidade, na aliança eterna. Então, não admitirá que sua expiação seja de modo algum morta ou ineficaz. Dezenas de milhares de redimidos ainda não estão regenerados, mas regenerados haverão de ser. E esse é o meu e o seu consolo, ao sairmos com a palavra vivificante de Deus, pregando por toda Londres, toda a Inglaterra, todo o mundo. Melhor ainda, por esses pobres ímpios, Cristo ora agora diante do trono. Jesus orou na noite em que foi traído. E rogo não somente por estes, disse o grande intercessor em João 17:20. Eles próprios, esses eleitos, não oram por si. Pobres almas ignorantes, nada sabem ainda sobre oração, mas Jesus ora por eles. Seus nomes estão em seu peito e em breve deverão dobrar os joelhos obstinados, suspirando de arrependimento ante ao trono da graça, quando o Espírito os chamar soberanamente. Não era tempo de figos. O momento predestinado, portanto, para estes ainda não chegou, mas quando vier, assim agirão, pois Deus há de ter como seus os que são seus. Assim agirão porque não há resistência ao Espírito quando vem
à frente com poder infinito e soberano. Assim agirão, tornando-se servos dispostos do Deus vivo. O meu povo irá se apresentar voluntariamente no dia do meu poder, diz o Salmo 110:3. O meu servo justificará muitos, diz Isaías 53:11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, diz Isaías 53:11. Darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele os despojos, Isaías 53:12. Maldição alguma recai sobre estes, eles a mereceriam, mas o amor eterno a impede. Seu pecado a inscreve, mas o sacrifício consumado na cruz a paga. A maldição que eles merecem já caiu sobre o Cordeiro de Deus. Poderiam perecer por não buscar a misericórdia, mas Cristo intercede por eles de modo que venham a buscá-la e a viver, quando o Pai os chamá-los eficazmente pelo Espírito Santo e levá-los a Cristo. Mas entre aqueles que não têm nem folhas nem frutos, existe uma outra classe que nunca exibe nem uma coisa nem outra. Vivem em pecado e morrem em ignorância, perecendo sem esperança. À medida que partem deste mundo, será que nos podem censurar por os havermos negligenciado? Estaremos isentos do seu sangue? O sangue de muitos deles não poderá clamar desde o túmulo contra nós. O fato deles serem eleitos ou não tira a nossa responsabilidade de pregar para eles, porque a nossa ordem é pregar o Evangelho a toda criatura. Os decretos eternos de Deus pertencem somente a Ele. Queridos, será cobrado de nós, de cada um de nós. Esses homens, ao serem condenados por seus pecados, não poderão nos inquirir por não lhes termos falado sobre o Evangelho, deixando-os onde estão, sem nunca ouvirem da nossa boca a verdade de Deus. Terrível este pensamento. Não permitamos que nos possa abalar. Existem dezenas de milhares que todos os dias passam para o mundo dos espíritos perdidos e herdam a justa ira de Deus. Nesta vida, contudo, vejam bem, nenhuma maldição especial recai sobre eles. E este milagre não tem uma relação particular com elas, mas sim com uma classe de pessoas totalmente diferente, da qual falaremos agora. Temos à nossa frente um caso especial. Como já expliquei, na figueira, os frutos precedem as folhas, ou ocorrem ambos ao mesmo tempo, de modo que se tem como regra geral que, havendo folhas na árvore, há de esperar, com certeza, encontrar frutos nela. Assim, para darmos início à explanação desse caso especial, voltamos a enfatizar que na figueira os frutos vêm antes das folhas. Portanto, no cristão verdadeiro, o fruto precede sempre sua profissão de fé. Encontre o homem em qualquer parte que seja um verdadeiro servo de Deus e verá que antes de se unir a uma igreja, ou tentar se envolver com oração em público, ou se identificar com o povo de Deus, ele buscou constatar se de fato se arrependera dos seus pecados. Queria confirmar se tinha uma fé sincera e genuína no Senhor Jesus Cristo, e talvez haja demorado um pouco para se examinar e verificar que havia frutos de santidade em sua vida diária. Pode-se dizer que alguns até esperam demais. Tem tanto receio de errar que preferem não fazer uma profissão de fé antes de realmente tomar posse da graça, a ponto de esperarem ano após ano, tempo demais, tornando-se insensatos e fazendo que a virtude se transforme em defeito no caso. Mesmo assim, essa é a regra entre os genuínos cristãos. Entregam-se primeiro ao Senhor, depois ao povo do Senhor, em conformidade com a vontade divina. Vocês, que são servos de Deus, não repudiam a ideia de se exibirem além da medida. Não acham que seria vergonhoso da sua parte professar algo que jamais sentiram. Não se enchem de zelo santo ao ensinar os outros, de modo a não passar além do que Deus lhes transmitiu. Não receiem usar em suas orações de expressões que estejam além da sua própria compreensão do significado. Tenham a certeza de que o cristão autêntico teme constantemente ter as folhas antes dos frutos. A essa observação, segue-se forçosamente que onde se vêem folhas, tem-se o direito de se contar com frutos. Quando deparo com um membro da igreja, quando ouço começar a orar, espero ver nele a santidade, o caráter e a imagem de Cristo. Tenho o direito de esperar isso dele, porque já confessou solenemente ser participante da graça divina. Ninguém pode se unir a uma igreja sem tomar sobre si sérias responsabilidades.
O que você declara quando, ao nos visitar, pede para ser admitido em nossa comunidade? Você nos declara haver passado da morte para a vida, nascido de novo, sofrido uma transformação como nunca antes conheceu e como somente Deus poderia produzir. Nos relata que tem o hábito de orar sozinho em privacidade e que anseia pela conversão de outros. Se você, enfim, não professar sua fé, não ousamos recebê-lo. Bem, tendo feito tal confissão, seria insincero de nossa parte se não esperássemos crer em seu caráter santo e considerar sua conversão como efetiva. Temos o direito de esperar isso de sua parte, tendo como firme base suas próprias palavras. Temos o direito de fazê-lo com base na obra do Espírito, a que você afirma haver se submetido e ter acontecido na sua vida. Acaso o Espírito Santo trabalharia no coração de um homem para nada produzir de verdadeiro? Acha que o verdadeiro Espírito de Deus nos escreveria no livro e que Jesus Cristo derramaria seu precioso sangue para que fosse gerado um hipócrita? Um cristão inconsistente seria a obra mais elevada de Deus? É de supormos que o plano de salvação de Deus tenha requerido dele mais ideias e sabedoria que a criação de todos os mundos e a sustentação de toda a providência. E essa obra de Deus, a melhor, a mais elevada e a mais amada por ele, não haveria de originar algo mais que um pobre, mesquinho, tagarela, inerte e infrutífero impostor e dissimulador disfarçado, uma pessoa que não tem amor algum pelas almas, nenhum interesse na propagação do reino do Redentor, mas que acha que o Espírito de Deus fez dela o que ela é. Nada de zelo sagrado, nada de entranhas de misericórdia se desmanchando, nada de clamores de súplica sincera, nada de lutas com Deus, nada de santidade, nada de autonegação, mas que se proclama um vaso produzido pelo Mestre e ajustado especialmente para seu uso. Como poderia ser isso? Não. Se você professa ser cristão, em consequência da obra do Espírito, temos o direito de esperar que você dê fruto. Nos genuínos professantes da fé, temos fruto. Sim, detectamos uma fiel dedicação à causa do Redentor, uma persistência até o fim, seja na pobreza, seja na doença, seja na vergonha, seja na perseguição. Constatamos ainda serem os verdadeiros confessantes bastante arraigados à verdade, não se deixando desviar pela tentação, tampouco desgraçando a causa que abraçaram. Se você professa ser alguém assim, temos todo o direito de querer encontrar os mesmos frutos benditos do Espírito em sua vida. Se não os encontramos, significa que, infelizmente, você terá simplesmente mentido. Observe-se também que nosso Senhor tem fome do fruto. Quem tem fome busca algo que possa satisfazê-lo, ou seja, fruto e não folhas. Jesus tem fome da tua santidade. Que expressão forte você poderá achar, mas eu não duvido da sua aplicabilidade exata. Na verdade, para o que somos eleitos? Somos predestinados à conformidade com a imagem do Filho de Deus, escolhido para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Qual é a finalidade da nossa redenção? Porque Jesus Cristo morreu por nós, porque o Pai deu um povo a Ele na eternidade, porque Jesus deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras, como está em Tito 2,14. Porque somos então chamados, senão para sermos santos? Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. É o que o apóstolo Paulo diz. Qual é o objetivo de qualquer das grandes operações da aliança da graça? Não apontam todas para a nossa santidade? Se você pensar em qualquer privilégio entre tantos que o Senhor confere a seu povo por intermédio de Cristo, perceberá que visam todos a santificação do povo escolhido, a criação desse povo para produzir frutos, a fim de que o Pai seja nele glorificado. Por isso, ó cristãos, as lágrimas do Salvador. Por isso, agonia e suor misturado a sangue no Getsêmani. Por isso, suas 5 feridas mortais. Por isso, sua morte, sepultamento e ressurreição, para que ele nos tornasse santos, perfeitamente santos como ele é, ele próprio é. Isto é um processo, mas é inexorável. Então, será que é possível que quando ele tem fome de frutos, você não pense em proporcioná-los? Ó você
que apenas professa e não vive, como é mesquinho. Aos seus próprios olhos, um filho de Deus comprado por sangue e que, no entanto, o que faz é só viver para você mesmo. Ó árvore estéril, como ousa professar diante de todos, ser regado pelo suor, rajado de sangue do Senhor? Como ousa dizer que foi gerado pelas dores e ais do Salvador ferido? Como ousa apresentar somente folhas e não frutos? Que escárnio, sacrílego, é um Salvador, entre aspas, faminto. Provocação blasfema, é um justo Senhor com fome. Professar que reconhece ter custado tanto a Ele e, no entanto, não lhe render coisa alguma, e você diz que está entre os eleitos e que foi chamado e que é regenerado. Quando penso que Jesus tem fome de fruto em mim, sinto-me compelido a fazer mais e mais por Ele. Essa ideia não lhe causa o mesmo efeito? Ele tem fome, entre aspas, de suas boas obras, fome de ver você ser útil. Jesus, o Rei dos Reis, tem fome de suas orações e intercessões, fome da sua ansiedade pela alma dos outros. Nada jamais há de compensar a árdua labuta da alma do Senhor, se não vê-lo dedicado à sua causa por inteiro. Isso nos leva à análise plena do sentido do milagre da secagem da figueira. Existem aqueles que exibem uma profissão de fé em comum, mas decepcionam a expectativa do Salvador. Os judeus agiram assim. Quando Jesus Cristo veio, não era época de figos. O tempo da grande santidade se daria após a vinda de Cristo e o derramamento do Espírito. Todas as outras nações se encontravam ainda sem folhas. Grécia, Roma, nenhuma delas dava sinais de progresso espiritual. Todavia, lá estava a nação judaica, coberta de folhas. Professava já haver alcançado as bênçãos que Cristo viera justamente trazer. Lá estavam os fariseus, com suas longas e exibidas orações. Lá estavam os doutores da lei, os escribas, com seu conhecimento exclusivista das coisas do reino. Diziam eles ter a luz. A época dos figos ainda não chegara, e no entanto já mostravam farta folhagem, mas nenhum fruto. Sabemos como resultado a maldição que recaiu sobre Israel, como a árvore toda secou desde a raiz, a partir da destruição de Jerusalém. Ela tinha folhas, somente folhas, nenhum fruto a oferecer. O mesmo vale para qualquer igreja. Há épocas em que todas elas parecem mergulhadas em igual letargia. Digamos que estamos vivendo um tempo assim há mais ou menos uns 10 anos. Mas eis que uma delas, talvez, parece mostrar estar viva. Suas congregações são grandes, ao que parece se propõe muito disposta ao crescimento do reino do Salvador. Grande agitação é feita então em torno disso. Há muita falação e as pessoas se enchem de expectativa. Contudo, se não houver fruto algum, consagração alguma a Cristo, se não houver nem sinal de genuína liberalidade, de generosidade verdadeira, de piedade vital sincera, de uma consciência santificada, de um amor a todas as doutrinas bíblicas, de defesa ardente da verdade. Embora outras igrejas possam, sem tudo isso, sobreviver para chegar a um avivamento, no caso da igreja que faça profissão de fé tão elevada, mas se mostre tão disposta e prematura na produção de folhas, está sujeita a acabar por receber de Deus verdadeira maldição. Não comendo o fruto dela, o Senhor, nem homem algum, irá finalmente e fatalmente secar. No caso dos indivíduos, a moral do nosso milagre funciona para com alguns conhecidos geralmente como jovens crentes, pessoas que se unem muito cedo à igreja. Todavia, não era tempo de figos. Não é muito comum encontrar pessoas muito jovens convertidas, crianças. E quando vemos algumas, nos sentimos de fato muito gratos a Deus. Somos ciosos, no entanto, de que não queremos ver folhas sem fruto. Como são casos extraordinários, esperamos quase sempre resultados mais elevados. Quando se despontam, o que recai sobre elas senão uma espécie de maldição por sua preciosidade que as conduziu a tal decepção. Alguns de nós se converteram ou alegam ter se convertido quando bem jovens. Todavia, ao verificarem que só têm produzido meras palavras, falsas decisões e profissões de fé, mas nenhum fruto para Deus, o que esperar senão a maldição? Além destes, há ainda os professantes de fé que se encontram em destacada posição. Existe somente o estritamente necessário
embora em pouca quantidade, de ministros e oficiais da igreja. Assim, quando os crentes se distinguem pelo zelo ou por fazerem sua profissão de fé em voz alta mais do que os outros, para ganhar os ouvidos do grande público cristão, sendo então por isso colocados em posições de responsabilidade, se não vierem a produzir fruto algum, significa que são pessoas bastante sujeitas à maldição da figueira. Como acontece a outros cristãos, para eles talvez até não seja tempo de figos, não que se hajam adiantado tanto quanto ao que mostraram tê-lo feito. No entanto, como foram eleitos, como eles próprios sabem, para um ofício que essencialmente requer frutos, se não o apresentarem, que tomem muito cuidado. A mesma cautela pode ser aconselhada àqueles que proclamam um grande amor a Cristo. Acho que a maioria dos cristãos pode até alegar que não era tempo de figos, pois nos assemelhamos muito à igreja de Laodiceia. Mas conhecemos alguns crentes que, ao contrário, se revelam como que apaixonados por Cristo. Com que beleza conseguem falar a respeito dele. No entanto, o que fazem por Cristo? Nada. Tanto amor fica restrito às palavras que saem da sua boca e nada mais. Observe que, quando o Senhor tem séria repreensão a fazer, é quase sempre sobre esses que a direciona. Vão muito além de todos os outros na declaração precipitada do seu amor muito fervoroso e, todavia, não tem fruto algum para apresentar. Amo tanto a Deus, alega alguém de posses, que não considero nada do que tenho como sendo de fato meu. É tudo do Senhor, tudo mesmo. Eu sou apenas seu mordomo. Esse bom homem, naturalmente, membro da sua igreja, algum tempo depois é requisitado a dar uma pequena ajuda à obra missionária ou a qualquer coisa que a igreja necessite. E qual é a sua resposta? Eu já dou oferta como todos os outros dão. É toda a ajuda que eu posso dar. Um homem de posses e meios. Pouco tempo depois, este homem nem mesmo está contribuindo segundo o que Deus tem lhe dado, proporcionalmente ao que Deus tem lhe dado. Ou seja, a propagação da palavra de Deus e a igreja, o reino de Deus, não é a prioridade dos seus recursos. Se alguém que merecia que lhe caísse um raio em cima não fosse a misericórdia divina, são esses hipócritas fervorosos que gemem de amor por Cristo ao mesmo tempo que se curvam ante ao santuário do próprio dinheiro e da sua própria riqueza em sua mesquinhez. Adoram o dinheiro e não a Cristo, que dizem tanto amar. Seu amor a Cristo não chega nem perto do seu grande amor ao dinheiro. Tomemos outro caso. Você conhece também essas pessoas. Sua profissão de fé não tem tanto que ver com amor, mas sim com a grandiosidade da sua experiência pessoal. Oh, que experiências elas têm vivido! Que profunda experiência! Conhecem a fundo, desde a submissão do coração a Deus, a devassidão da natureza humana. Conhecem os porões da corrupção e os píncaros da comunhão divina, e assim por diante. No entanto, se você entrar, digamos, em uma loja dessas pessoas, numa empresa delas, no trabalho delas, descobrirá que por trás dos balcões se pratica a desonestidade, e nos livros contábeis a fraude, ou então roubam seus patrões a não trabalhar adequadamente pelo salário que foi combinado. Se desconhecem a maldição em seu próprio coração, pelo menos não desconhecem que são uma maldição para a sua própria família e uma vergonha para o Evangelho. São detestáveis aos homens e mais ainda a Deus. Outros que você conhece são os que têm língua crítica. Que gente boa deve ser, pois conseguem ver os erros das outras pessoas com muita clareza. Essa igreja não está certa, a outra igreja está errada, aquele pregador ali adiante não é bom, nem aquele outro, nem aquele outro, nem aquele outro. Não há nada bom para essas pessoas a não ser elas mesmas, de tal maneira que não existe uma igreja na terra boa o suficiente para elas, então elas não vão ser de nenhuma. Elas sondaram tudo e todos e encontraram defeito em tudo e em todos. São capazes de detectar as deficiências de todas as igrejas e observam que pouquíssimas cumprem de fato as escrituras como deveriam. Reclamam de falta de amor quando são os primeiros a criar essa carência. Agora, se você se der ao trabalho de observá-los, verá que os erros por eles apontados nos outros são exatamente os que toleram em si mesmos. Procuram encontrar um argueiro no olho do irmão. Na verdade, acham esse argueiro em tudo e em todos, mas tem uma trave em seus próprios olhos. São pessoas justamente a que a parábola da figueira alude. De acordo com o que exibem, deveriam ser os melhores cristãos do mundo.
Se o que afirmam fosse verdade, seriam então estrelas de um brilho intenso, a lançar sobre o mundo uma luz altamente radiante. Age, enfim, de tal forma que Jesus Cristo deveria contar com abundantes frutos em suas vidas que abençoariam o reino de Deus. Não passam, no entanto, de gente enganadora, que voa alto demais e vive se enchendo de orgulho e arrogância. Não passam de embusteiros, como Jezebel com sua maquiagem, que certamente ainda deixou mais feia, procuram simular ser o que não são e condenam todos para esconder essa feiura. Como dizia um velho sábio, são velas de sebo, que quando apagam, exalam um cheiro bastante desagradável e nauseante, trazem o suor do verão na fronte e o frio do inverno no coração, fazem-se passar por estar na terra de Gósen, mas provam se encontrar no deserto do pecado. Sondemos a nós mesmos, para que não seja esse o nosso caso também. Para encerrarmos, uma árvore como essa bem pode ser levada a secar. O engano é abominação para Deus. Lá estava o templo judaico, lá estavam os sacerdotes em solene pompa, lá estava sacrifício em abundância oferecido no altar de Deus. Mas se sentia Deus satisfeito com o seu templo? Não, porque no templo havia todo tipo de excessiva folhagem, todo tipo de adoração exterior, mas sem um sinal de verdadeira oração, muito menos de fé no grande Cordeiro prometido da Páscoa de Deus. Nada de verdade, nada de justiça, nada de amor por Deus e pelos homens, nada de zelo para com a glória do Senhor. O templo, antes uma casa de oração, se tornara um covil de ladrões de homens ou ladrões de Deus. Não estranhe, portanto, o fato de ter sido destruído. Você e eu podemos, infelizmente, nos tornar como o templo. Podemos prosseguir levando nossa existência com toda a exterioridade de cunho religioso, sem que ninguém possa apontar nossa falta em reuniões da igreja. Ou podemos ser aqueles que ficam em casa, condenando todas as igrejas do mundo, como se ele fosse a única estrela brilhante no céu escuro. Apesar de tudo isso, porém, tendo transformado nosso coração de casa de oração em covil de ladrões, tendo nosso coração sido entregue ao mundo, enquanto somente as cerimônias exteriores sejam por nós mantidas e respeitadas. Tenhamos muito cuidado, pois um lugar assim, uma situação assim, não pode durar muito tempo sem cair em maldição e abominação para Deus. Mais ainda, o engano é altamente prejudicial aos homens. Olhe só aquele templo. Por que os homens iam lá? Para encontrar santidade e virtude. Por que caminhavam por seus pátios consagrados? Para se aproximarem de Deus. E o que encontravam ali? No lugar de santidade, amor ao dinheiro. Em vez de chegarem a Deus, acabavam se vendo no meio de um mercado onde se regateava o preço dos pombos e havia brigas e discussões por causa de trocas de moedas. Mesma coisa acontece se os homens, onde vivemos, trabalhamos, etc., esperam ouvir uma palavra sensata de nossos lábios, em vez disso, ouvem maldade. Assim como o templo foi amaldiçoado por enganar os homens, assim seremos nós, se os enganarmos e desapontarmos em sua necessidade humana de ouvir a verdade de Deus e a verdade do reino de Deus. Além disso, a figueira estéril cometeu sacrilégio contra Cristo, ou não? Não teria exposto ao ridículo, pois alguém poderia ter dito: como procuras fruto, tu, que és um profeta, em uma árvore na qual não há fruto? Há falsos professantes de fé que expõem Cristo ao ridículo. Como o antigo templo desonrou Deus, assim faz o cristão quando o seu coração não age corretamente. Desonra a Deus e faz a causa santa ser pisoteada sob os pés do adversário. Quantas pessoas falam do cristianismo por causa da maneira como o cristão se comporta no seu trabalho, na vida, no seu bairro, na sua casa. Tais homens têm motivos de sobra para tomar muito cuidado. Essa árvore ainda poderia ser secada, porque o simples fato de nada produzir além de folhas já evidenciava claramente sua esterilidade. Tinha força e vitalidade, mas as usara para intentos que não são os corretos, e continuaria a fazê-lo. A maldição lançada por Cristo foi apenas uma confirmação daquilo que a árvore já era. Ele apenas disse: você, que é infrutífera, continue a sê-lo. E se o Senhor entrasse neste tabernáculo nesta manhã, olhasse para você e para mim, e visse em qualquer um de nós uma grande profissão de fé e de pompa só de folhas, mas nenhum fruto,
E se lançasse uma maldição sobre nós? Qual seria o efeito disso? Secaríamos, como tem acontecido com outras pessoas. O que queremos dizer? Que de repente essas pessoas voltaram para o mundo. Na verdade, nunca conseguimos entender como uma pessoa tão santa, alguém tão verdadeiro, de repente se torne um obscuro demônio. Mas o fato é que Cristo profere suas palavras e começa a secar. Se ele pronunciasse uma palavra de desmascaramento contra qualquer falso professante de fé aqui, dizendo: nunca mais coma alguém fruto de ti, como está em Marcos 11:14, este estaria entregue ao pecado e secaria, para sua vergonha. É provável que isso acontecesse de uma hora para outra, ou lentamente, mas a partir de então o caso seria irremediável. Você nunca mais seria restaurado, ou seja, nunca foi um verdadeiro cristão e nunca será. A súbita rajada de vento que se abateria sobre a sua cabeça seria eterna. Jesus já estaria dizendo: você nunca deu fruto, foi sempre uma fraude, e agora será evidente isso para sempre. Ficaria ali como aquela figueira seca. Passaria a viver como um monumento duradouro da terrível justiça de Cristo, o grande cabeça da igreja. Restaria como um exemplo para todos de que alguém de fora da igreja pode ainda, talvez, escapar com impunidade nesta vida, mas um membro da igreja visível, apenas nominal, mas que apresentou tanto, folhas sem fim de hipocrisia, receba a maldição adiantadamente e fique ali, permaneça como uma árvore destruída pelo raio de Deus para sempre. Essa é uma questão a respeito da qual cada um de nós deve ser levado a sondar o seu próprio coração. Ela me ocorreu ainda ontem. Pensei: bem, aqui estou eu, um homem que sempre professou ter sido chamado por Deus para o ministério. Lutei por ocupar uma posição de liderança na Igreja de Deus. Tenho me colocado voluntariamente em um lugar altamente vulnerável, onde uma condenação 7 vezes mais grave será minha herança inevitável se eu não me mantiver sempre sincero, honesto e verdadeiro. Cheguei quase a aventar, se possível, me afastar um pouco da igreja, ou pelo menos desse obscuro lugar em sua hierarquia, para poder escapar dos perigos e responsabilidades da minha posição. O mesmo, porém, pode acontecer com você, que não tem em seu interior o testemunho do Espírito de que é nascido de Deus. Você pode vir a querer que nunca tivesse pensado em Cristo, que jamais tivesse sonhado em tomar seu santo nome sobre si. Se você tem aspirado e agido diligentemente em somente assumir posição mais elevada entre o povo de Deus, se tem a oferecer apenas folhas sem frutos, muito cuidado. A maldição é certa, porque grande será para com você a decepção do Salvador. Quanto mais você professar, mais será esperado de você. E se não corresponder, mais justa será a condenação de ficar seco para sempre pela palavra de Cristo. Ó homens e irmãos, temamos e tremamos na presença do olhar divino que sonda os corações. Mas lembremos-nos também de que a graça pode ainda nos tornar frutíferos. O caminho da misericórdia continua aberto. Voltemo-nos para as feridas de Cristo por nossa causa esta manhã. Se nunca o fizemos, comecemos agora então. Lancemos nossos braços ao redor do amado Salvador e o tomemos como nosso. Tendo feito isso, busquemos a graça divina para que o resto da nossa vida possamos trabalhar para Deus, de fato. Ó, espero mesmo fazer mais por Deus e espero que vocês também o façam. Ó Espírito Santo, opera em nós poderosamente, pois em Ti se encontra e em Ti somente o nosso fruto. Amém, queridos? Amém.